Boa noite, povo de Deus. Amém. Boa noite. Que bom estar aqui. Pode se sentar. Muito feliz de estar aqui com vocês. Quantas vezes nós tentamos marcar esse dia, mas já estava escrito ali na vontade soberana do Senhor. Ele já sabia o dia, a hora. E eu estou muito feliz. Eu também amo muito essa igreja, amo muito esse povo. Estou muito feliz de estar aqui. O Senhor, Ele é fiel e Ele apresenta pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito, que têm o mesmo coração, que têm a mesma fé, que buscam o mesmo Deus, que quer andar em santidade e integridade com Deus. As pessoas hoje não acreditam mais nas manifestações dos dons espirituais que ativam dentro da igreja, porque pessoas usaram esses dons, mas não tinham o caráter de Cristo. E as pessoas começaram a desacreditar que Deus ainda cura, que Deus ainda traz promessas e profecias, que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda tem palavras de sabedoria, palavras proféticas. Deus, Ele tem os dons ativos do Espírito Santo dentro da igreja dele. Aleluia. E às vezes nós vamos para a igreja tão mecanicamente para bater o cartão porque é domingo, é dia de ir no culto, porque é isso, porque é aquilo, e nós esquecemos que existe um Espírito Santo de Deus ativo na igreja. Aleluia. Eu estava conversando com as minhas filhas sobre a volta de Jesus, e aí a gente falando, né? E aí elas falando como que vai ser depois que a igreja foi embora, eu falando com elas que tem pessoas, né, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, essas confusões teológicas. Eu falo com elas, o importante é que nós precisamos estar preparados para todas as coisas. E depois que a igreja foi embora dessa terra, filhos, o Espírito Santo não estará mais aqui. Ele não estará mais aqui, nós não vamos ter, né, as pessoas não vão ter a ajuda dele mais porque a igreja foi embora. Então nós precisamos entender e jamais esquecer que existe um Espírito de Deus ativo, que ainda existe pessoas que não tinham o caráter de Cristo, usando habilidades e talentos, ou até engano, né? Talvez você passou por alguma decepção quanto a isso, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele levanta pessoas ainda que têm o caráter de Cristo. Deus ainda levanta pessoas que ainda manifestam a glória de Cristo. E Ele está aí disponível para aquele que buscar, para aquele que clamar. Então eu fico muito feliz quando eu conheço pessoas que têm integridade, que têm o caráter de Cristo, que têm o mesmo amor, o mesmo comprometimento e a mesma vontade de santidade por Cristo. Eu tenho certeza que essa igreja, ela já passou por muitos desafios, porque a igreja do Senhor passa por muitos desafios, mas jamais, né, as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja é dele, né? Nós somos dele, e nessa noite o Senhor, Ele quer ministrar o nosso coração uma palavra que Ele tem falado muito comigo de uns tempos para cá, onde nós entendemos que nós já estamos aí apontando para um caminho do fim, e quem anseia pela volta de Cristo? Quem anseia, gente, pela volta de Cristo? Nós ansiamos, eu gosto de conversa comigo, gente. Nós ansiamos pela volta de Cristo, nós ansiamos por aquele dia glorioso, né? Minha avó partiu tem pouco tempo e ela amava a oração, ela tinha uma vida de oração, ela tinha uma vida de intimidade com Deus. Ela, antes da gente falar qualquer coisa para ela, Deus já tinha falado, não tinha nem graça, porque tudo que a gente ia falar com ela, Deus já tinha falado, né? Não tem como você esconder alguma coisa daqueles que são íntimos de Deus. Não tem como aqueles que são íntimos de Deus ficar no engano. Não existe engano para aqueles que são íntimos de Deus. Ele traz a revelação. E ela orava muito, ela buscava muito.
E assim, eu me alegrei, eu me entristeci muito, nossa família. Mas é o que eu falo pra minha mãe: mãe, a minha avó está no lugar que ela sempre desejou na vida, que era a presença dele. Pergunta se ela quer voltar. Só para dar uma passeadinha. Porque lá, a face dele, a presença dele é tudo que nós queremos e é tudo que nós precisamos. Mas enquanto a nossa hora não chega, nós precisamos permanecer. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela nasceu para manifestar a glória de Deus. Em todas as coisas, a nossa vida nasceu para manifestar a glória de Deus. E não somos nós que vamos apontar o caminho para que isso aconteça. Eu acho que eu vou fazer isso porque isso vai manifestar a glória de Deus. Eu falo que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente rasga todo o nosso mapa. A gente rasga todos os nossos projetos e acatamos o dele. Entendemos que os planos dele são melhores que os nossos, os propósitos dele são melhores que os nossos. Então nós entregamos a ele as nossas vontades e deixamos que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Porque a vontade dele é a melhor escolha para nós, a melhor decisão para as nossas vidas. Por mais que nós estamos ainda lutando contra um pensamento ainda terreno, mas o Espírito que habita em mim e você aponta para o destino eterno todos os dias, porque nós estamos ansiosos para voltar para casa, porque foi lá que nós fomos gerados. Nós somos gerados nele desde a eternidade e ele quis nos materializar nessa terra com um propósito. E viver os propósitos de Deus, gente, eu nem sei se eu posso dar esse nome, mas assim, é uma montanha russa. Nossa, é aventura, é choro, é adrenalina, é desespero, é tudo. São muitas emoções fortes, são muitas vivências, são muitas experiências, coisas que você não imaginava, jamais na sua vida acontece. Você experimenta, você vê, você vive, você não entende como que é. E algumas coisas na Bíblia também, a gente fica meio que, meu Deus, como que era isso? Como é viver isso? E eu quero falar hoje sobre um culto de um altar e sacrifício. Muitas pessoas vão embora da igreja e ficam muito decepcionadas e chateadas porque o culto não foi bom. O culto não foi para mim. Não mesmo, o culto é para Deus. O culto é para Deus, o culto não é para mim, não é para você, o culto é para Ele. Então o seu culto para Ele ou o meu culto para Ele não foi o melhor. Nós precisamos entender que o culto é para o Senhor. Independente de onde nós estamos, aonde o Senhor nos planta, o Senhor nos coloca, nós precisamos cultuar a Deus. E o culto a Deus, ele precisa, quando Romanos 12, capítulo 1 diz que se ofereçam em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O culto racional que agrada a Deus, o culto com entendimento que agrada a Deus, é o culto onde eu entendo que eu preciso oferecer a minha vida ou a minha vontade em sacrifício. Às vezes eu não quero ir no culto, mas eu preciso entender que eu não sou criança. Que eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso. E eu preciso de Deus, eu preciso cultuar a Deus, então eu levanto e vou para o culto. Eu não sei aqui, mas lá na minha cidade, gente, teve crente que não voltou para a igreja depois da pandemia, não. Eles voltaram para qualquer lugar, menos para a igreja. Menos para a igreja. Então, nós precisamos entender que o que nos liga, o que nos nutre, o que nos fortalece é esse culto racional. Eu preciso ter entendimento. Eu não posso agir pelas minhas vontades ou pelas minhas
dos meus desejos, porque os meus desejos, eles sempre vão me levar para um lugar de conforto, para um lugar onde eu tenho domínio, para um lugar onde eu sei fazer alguma coisa. Mas quando aponta para algo novo, que eu preciso sair do comodismo, que eu preciso sair do meu conforto, eu não quero. E Deus, Ele nos convida a cultuar Ele em uns lugares muito diferentes. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7, versículo 16. Êxodo 7, 16. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixa ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não entendeu. Moisés foi chamado ali por Deus para ir até Faraó, para pedir que o povo dele fosse liberto para ir prestar um culto no deserto. Tanto lugar legal para prestar culto depois de ser liberto da escravidão, né, gente? Tanto lugar, imagino que deveria ter tantos lugares para aquele povo ir prestar culto, mas Deus os convidou para prestar o culto no deserto. Um caminho mais longo, um caminho mais demorado, um caminho mais desafiador, um caminho onde não fazia muito sentido ir fazer o culto no deserto. E quando a gente começa a entender que o Senhor, Ele nos liberta, né, do pecado, Ele nos liberta das maldições, Ele nos liberta da dor, Ele nos liberta de tantas coisas e nos traz para a presença dEle, nós precisamos entender que nós vamos precisar adorar esse Deus em alguns lugares ou alguns momentos na nossa vida, que é Ele que vai nos conduzir, não somos nós que vamos escolher aonde Ele quer. E a gente vai escolher. Ele vai escolher se você vai adorar a Deus e cultuar a Deus lá na pia da sua casa, lavando a sua casa. Ele vai te escolher se você vai adorar a Deus ela fazendo a comida todos os dias. Ele vai te escolher se é trabalhar com aquele colega assim, que faz você exercer o domínio próprio, a mansidão, o fruto do Espírito começa a aparecer ali, a acontecer. Por quê? Porque nós queremos e precisamos ser parecidos com Ele. Nós entendemos que nós temos uma natureza que ela foi construída lá no pecado. Então existe uma desconstrução dessa natureza. Aquele povo tinha uma mentalidade de escravo. Aquele povo tinha uma mentalidade onde eles somente obedeciam, eles não pensavam. Eles eram mandados e Deus não queria um povo que adorasse a Ele por obrigação. Deus não queria um povo que adorasse a Ele por imposição. Deus queria que o povo adorasse a Ele porque Ele queria, porque tudo que Deus sempre quis foi que nós relacionássemos com Ele, independente de interesses. Aleluia! E para isso aquele povo precisava caminhar para conhecer Deus. E como que eu vou conhecer um Deus que cuida de mim se eu não preciso de cuidar? Como que eu vou entender que Deus provê as coisas para mim se não faltar as coisas? Verdade. Como que eu vou entender um Deus que tira a minha dor se eu não estiver doente ou se eu não sentir uma dor? Porque o plano final, gente, o projeto final, o propósito final é viver uma vida eternamente com Ele, é estarmos prontos para isso. É estarmos prontos para isso. Deus, Ele não tem prazer nenhum no nosso sofrimento. Mas como o apóstolo Paulo diz,
as nossas leves e momentâneas tribulações. Leves e momentâneas. Porque quando nós estamos passando por um problema, uma dificuldade, tudo que nós enxergamos é na ótica daquele problema. Nós não conseguimos ver além. Se você está passando por uma dificuldade financeira e você não vê saída para aquilo, tudo que você vai viver, você vai ver como difícil. Tudo você vai ver como difícil, mas isso é muito difícil, mas isso é muito difícil. Eu comecei a atender uma mulher, todas as vezes que ela chegava lá no consultório, isso é muito difícil, porque isso é muito difícil. Ela falava muito que era tudo muito difícil. Aí eu falava assim, tá, mas quando você nasceu uma folha em branco. Você não nasceu achando que as coisas eram difíceis. Porque você chorava, mamadeira, ou tetê. Você chorava, cobertor. Você chorava, colinho de mãe. Então, não era tão difícil assim, era só chorar. Aí você foi crescendo, aí a mamãe foi dando as coisas um pouquinho, aí depois que as coisas depois que você começou a ter entendimento de algumas coisas, que você percebeu que tinha coisas difíceis. E ela começou a me relatar que quando ela era criança, ela via o pai dela e a mãe dela passando muita dificuldade, porque era uma família muito grande, eles moravam na roça, o pai dela plantava. E diz ela que ela olhava aquilo tudo e ela pensava assim, nossa, como é difícil ser adulto. Nossa, como é difícil ser gente grande. Nossa, como é difícil trazer comida para casa. Nossa, como é difícil trabalhar. Porque ela só via aquela dificuldade e aquilo ali ela foi reforçando na mente dela o tempo todo, que era difícil, que era difícil, que era difícil. E por umas 6 sessões ela falava que era difícil. E aí eu fui falando para ela, você entende que você interpretou e você foi reforçando isso como tudo muito difícil? Mas engraçado que por mais difícil que foi você estar viva, hoje você tem tal idade, hoje você já tem 2 filhas criadas, hoje a sua filha já casou, você já tem uma neta, você tem uma casa, você tem uma profissão. O que é difícil? Não é mais difícil. Verdade. Aí ela percebeu que a dificuldade estava só dentro dela. Depois daquele dia, passou umas 3 sessões, ela não falou nenhuma vez a palavra difícil. Eu caladinho, só esperando aparecer. Na terceira, eu falei assim, você percebeu uma coisa? Ela, o quê? Porque aí ela já estava melhorzinha, né? Eu falei assim, a sua palavra difícil sumiu, né, ela? Eu falei assim, tem 3 sessões que você não falou mais a palavra difícil. Glória a Deus. Então tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos desconstruir, para que Deus construa algo novo. E quando Ele me convida aquele povo a ir cultuar no deserto, deixa o meu povo ir para me prestar culto ao deserto. Gente, eu estou aqui. Glória a Deus que eu estou aqui, mas vocês não têm noção do tanto que eu estou chorando. De saudade da minha família. Hoje eu chorei o dia inteiro. Me levaram para um restaurante maravilhoso. Me deu uma comida que eu nunca comi. Gente, para mim não tinha graça. Não tinha graça. Sabe por quê, gente? Porque não é o lugar que nós estamos, é com quem nós estamos. A questão não é o deserto, a questão é se Deus está comigo naquele deserto. Não é o lugar que eu estou, não é a situação que eu estou, é quem está comigo naquele lugar. Deus estava querendo mostrar para o povo que lá na escravidão estava ruim, no deserto, ainda que não tinha nada, mas com Deus seria muito melhor. E é isso que Deus quer transformar em nós, que não é o lugar que nós vamos estar, nem pela circunstância que nós vamos estar, mas é quem está com a gente. Se Ele está conosco. Eu me lembro do dia que eu recebi o diagnóstico lá, que a minha mãe tinha sofrido aneurisma. Eu estava assim numa salinha com ela já estava fora de si. A minha irmã num vidro assim com o médico, e eu vi que ela chorava e gritava. Eu já pensei, coisa boa não é, porque minha mãe já está desacordada. A situação da minha irmã é médica, chorando. Eu falei, então. Aí
enfermeira chegou para mexer lá no soro, eu falei assim, dá uma olhadinha para mim, eu tô ali. Eu fui pro banheiro. Eu não gritei, eu não criei um ambiente de louvor, eu não ajoelhei, porque eu ajoelhava no hospital, não era louca ainda. Não tinha pandemia, mas também não precisava ajoelhar no hospital. Mas precisasse ajoelhar. Mas foi naquele lugar que eu clamei ao Senhor. E eu vi, eu senti, eu percebi, eu criei que Ele estava ali naquele banheiro de hospital comigo. Aleluia! Glória a Deus. Não é o lugar. É quem está com você. E às vezes o seu desespero, e às vezes o seu não-estar, às vezes você não crê mais. Você acha que as coisas estão acontecendo aí na vida das pessoas, mas na vida. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. A minha mãe não foi curada instantaneamente. Nós tivemos que passar por muitas aflições. Mas Deus deu. Glória a Deus. A minha avó pegou Covid. A minha avó ficou internada 50 dias. Nós oramos para que a minha avó estivesse viva. Mas Deus disse que curaria ela para sempre. Glória a Deus. Deus está lá e Deus está aqui conosco. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Deus está lá e Deus está aqui, gente. Nós precisamos, eu sei que o luto é muito difícil. O luto na nossa mente é algo muito difícil de passar e de entender. Mas nós precisamos entender, gente, que Deus, Ele está acima de todas as coisas na nossa vida. Ele está acima de qualquer circunstância, Ele está acima de qualquer coisa. O importante é o meu culto a Deus. As circunstâncias não vão me impedir de cultuar a Deus. Jó disse, eu posso receber o bem de Deus, e por que eu não posso receber o contrário? E por que eu não posso receber o contrário? Por que eu não posso receber? Eu me lembro, quando eu adoeci, e eu cheguei no consultório, e eu não queria. Eu não queria tratar, eu não queria tomar remédio, eu não queria fazer terapia, eu não queria nada. Eu queria que Deus me curasse milagrosamente. Era isso que eu queria, que era isso que eu queria. E eu vi Deus falando na boca daquela psicóloga assim: você é melhor que quem? Eu falei, não sou melhor que ninguém, mas eu tenho fé. Ela falou assim, isso não anula a sua. Isso vai experimentar a sua fé. Aí ela falou assim pra mim, você serve a Deus, não serve? Eu, mas a Deus. Ela sabia que eu era pastora, ela já tinha ministrado na minha igreja. Sirvo. Então por que Deus não pode te servir agora? Então por que agora Deus não pode cuidar de você do jeito que Ele quer? Aleluia. Por que você não pode se submeter ao processo de passar por essas coisas desagradáveis? Sabe, gente, porque Ele já passou toda a dor, Ele já passou tudo isso. Mas ai de nós se não fosse esse fogo em nós para nos purificar, para nos aquecer. Ai de nós, ai gente, a nossa natureza, ela é. A minha pastora fala assim, ela chama Regina, ela fala assim, tem dia que a Regina velha, ela fica querendo ressuscitar. E eu falo, Regina, você já nasceu de novo, afoga aí de novo nesse tanque. Porque vem. Mas nós não podemos permitir.
Então nós precisamos entender, gente, que Deus, Ele sabe. Por quê? Porque se Ele permite uma situação na minha vida, que Ele está comigo, Ele vai me preservar. Agora, se eu for para um lugar que eu fui com as minhas próprias perninhas, no momento de tentação, e Ele não estiver ali comigo, Deus sabe o que faz. Aleluia. Se Ele me chama para adorar e cultuar no deserto, é lá que eu vou estar. Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, versículo 31, confortavelmente presos, apanhado, chicoteado, humilhado. Gente, porque hoje, eu não sei, né? As pessoas falam, ofendem, vai lá nas redes sociais, não sei o quê, mas antes ofender uma pessoa, tipo, era honra. Era pior do que bater neles, era a ofensa que eles recebiam da verdade, colocando eles como mentirosos, colocando eles como corruptos, como semeando a discórdia, a mentira no meio do povo. E eles estavam lá, presos naquela cadeira, amarrados, e aí de repente, fazer um culto? Vamos fazer um culto? Vamos adorar a Deus? Paulo e Silas, na prisão, começou a cultuar a Deus. Começou a adorar a Deus por quem Ele era. Por quem Ele era, pela grandeza dEle, pelo sacrifício dEle na cruz. Porque um dia Ele pisou nessa terra, Ele foi homem de dores. Porque Ele carregou o meu pecado, Ele carregou a minha dor. Porque Ele morreu, porque Ele morreu por uma humanidade pecaminosa, ruim, Ele foi julgado. Porque Ele esvaziou da sua glória, do seu trono. Ele deixou lá vazio e Ele veio a essa terra, Ele assumiu esse lugar que Ele não merecia. Gente, porque tem hora que a gente passa umas coisas, mas a gente precisa mesmo passar umas coisinhas. Porque tem umas pessoas, gente, que não pode subir numa caixinha de fósforo, é perigoso. Subiu numa caixinha de fósforo, se acha a quarta pessoa da Trindade. Semideus. Então, se não passar, não leva a glória de Deus. E eles começaram a adorar, O que você faz quando você está preso em alguns lugares da sua vida? O que você faz quando você está preso em alguns lugares na sua vida? Será que você está preso em alguns lugares da sua vida? Será que tem algumas prisões, alguns lugares que ainda te prende e você está aí olhando e observando e reclamando e murmurando? Será que você está preso numa angústia, numa tristeza, numa depressão? Será que você está preso numa situação que você não sabe o que fazer? O que você tem feito? Será que você tem feito igual Paulo e Silas? Será que você tem adorado a Deus aí nessa prisão? Porque quando esses homens começaram a adorar a Deus, as cadeias caíram. Glória a Deus. Será que falta adoração para que essas cadeias caiam por terra na sua vida? Será que falta adoração a Deus, adorar a Ele por tudo que Ele é? Adorar a Deus porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é exaltado. Adorar a Deus eu lembro de um pastor amigo nosso de Belo Horizonte, ele falando que ele tem uma unção, ele tem um louvor assim, uma adoração muito diferenciada. E ele é pastor de jovens de uma igreja muito grande. O pastor dele era até engenheiro na Fiat e largou tudo porque Deus pediu, vai trabalhar na minha obra. E ele abriu mão de tudo, ele aprendeu muito com esse pastor.
que é até pastor do meu pastor. E quando aquele grupo é daqui do Rio de Janeiro, um grupo de adoração, um que fez muita fama, não sei o que, da Arca. Mas tinha um outro grupo antes. Quando desfez o grupo e tal, eles foram atrás dele, chamando ele para ser vocalista do grupo e tudo e tal. E ele falou assim: não saio debaixo da autoridade do meu pastor, não foi Deus que mandou. Então, assim, muitas coisas vieram para tentar ele. E ele conta que quando ele fazia seminário, ele não tinha dinheiro. Às vezes ele entrava dentro do ônibus e ficava na fila e falava: Jesus, tem dinheiro? Não tem dinheiro não, Jesus, não tem dinheiro não. E aí, na hora que ele ia passar, pode passar, o fulano, ele pagou por você, ele nem sabia que é o fulano. E foi assim que ele fez seminário, foi assim que ele fez tantas coisas na vida dele. E aí ele falou que um dia ele estava lá na casa dele, orando, adorando a Deus. Aí Deus falou assim: bonitinho, né? Sou. Ele é moreno, o negão é bonito, né? Aí ele falou assim: pois é, você põe aquele terno bonito para ir para a igreja, né? Ele falou assim: claro, Deus, o senhor merece o melhor. Ele falou assim: mas eu não mereço o melhor aqui na sua casa, não? Ele: Deus, 2 horas da tarde, um sol desse, põe o terno. Fui lá, pôs o terno. Ele falou: gente, se alguém chegar na minha casa agora, eles vão pensar que eu sou doido. Pôs o terno, aí Deus falou com ele: agora pega o violão. Aí ele foi lá, pegou o violão, ele: agora sobe em cima da cama. Aí ele subiu em cima da cama. E dizendo que quando ele viu, ele estava adorando a Deus de terno e violão em cima da cama dele, e louvando, e ele falou assim para ele: é esse altar que eu quero de você todos os dias. É esse altar que eu quero de você todos os dias. Para fazer lá bonitinho, lá à frente da igreja. Todo mundo vê que você é um adorador, é lindo. Mas eu quero ver você aqui nesse secreto. Eu quero ver as suas entregas diárias aqui. Eu quero ser o melhor aqui. Eu quero ver o seu melhor aqui, porque lá não. Lá é fácil. Lá as pessoas nos veem, elas nos aplaudem, elas até nos incentivam. Você não está nem com vontade de bater palma, aí todo mundo bate palma. Você vai bater palma também, porque todo mundo batendo palma. Quando eu fui na igreja, eu falava: gente, eu nunca vi um lugar que bate tanta palma. Eu gosto dessas igrejas de crente, bate muita palma. E a única coisa que eu sabia fazer, aí se mandava levantar a mão, eu levantava a mão, mas eu não sabia fazer nada, até eu aprender, né? Que não precisava me pedir. Eu tinha que sentir vontade. Porque até o desejo de adorar vem dele. Então Paulo e Silas estavam ali adorando, e as cadeias caíram. Nessa noite você comece a entender que quando você estiver passando por situações na sua vida, não pare de adorar, não pare de prestar o seu culto a Deus, porque as cadeias vão cair. Aleluia! Daniel capítulo 6, gente, cultuar um bichinho de estimação bem novo. Medo, pavor. Gente, eu tenho medo de sapo. Glória a Deus. Amém. Mas obrigado por identificar comigo. Não estou sozinha. Na minha casa, na rua da minha casa, que eu moro na última rua do bairro, embaixo da minha casa tem um brejo. Eu não sei se vocês sabem o que é brejo, mas brejo é um brejo. É um barranco assim com uma água. É isso aí. E aí, gente, tem um cano assim, ó, que sai a água da minha casa. E tem um que mora lá. E aí, quando chove, eu não sei se aqui é assim, mas lá é assim, quando chove, dá um monte de aleluia. Só que aqui eu nem sei se vocês sabem que é aleluia. Quando eu falei aleluia, a pessoa não conhecia o que era aleluia. Ela achava que aleluia é só aleluia que a gente dá aqui. Aleluia, glória a Deus. Não. Aleluia lá é uns bichinhos que voam. Não, é parente da Tanajura, que a Tanajura é gordinha e ela é mais... Aqui o pessoal chama de cupim, aquela família fica na lâmpada voando. Gente, mas a família não voa. Aqui o pessoal chama de cupim. Você não é cupim. Não, gente. É que fica na lâmpada? O
barro e eles ficam lá dentro. Tudo bem, aleluia. Aí lá na minha cidade, aleluia. E glória a Deus que aleluia. E aí chove, as aleluias saem. E nisso que as aleluias saem, gente, os sapos vão pra rua. E eles vão bem pra porta, o portão. E na hora que eu chego, não tá só o morador. Os amigos se reúnem ali no restaurante. E eu fico esperando o meu marido tirar o saco para me entrar. E ele fala assim comigo: você não é psicóloga? Você tem que enfrentar esse medo. Gente, não faça isso com a sua mulher, tá? Isso não é a melhor forma de enfrentar o medo. E aí, gente, eu tenho que ficar lá fazendo malabarismo pro sapo sair, porque eu não tenho coragem de chutar ou de nada. Fico lá procurando um pau pra fazer assim, porque ele não tira. Ele fala pra você, precisa ser maior do que esse sapo. Eu falei, eu sei, mas não interessa. Sapo, gente. Agora imagina Daniel com um bicho feroz. Eu vi um leão assim, no zoológico, bem de longe. Eu não imagino que era muito desagradável. Eu imagino que aquilo ali deve ter gerado humanamente falando nele um medo, um pavor. Gente, ele poderia ir no espírito, mas não é possível que as pernas dele não tremiam. Não acredito. Verdade. E ele estava ali. Porque se ele estava acordado, porque, né, gente, eu não ia nem continuar. Ele foi cultuar a Deus no momento de medo. Ele foi cultuar a Deus no momento de desafio. Ele foi cultuar a Deus no momento onde a vida dele estava correndo perigo. Quando a gente recebe um diagnóstico que não tem mais chance, quando nós recebemos notícias que não tem jeito, nós estamos numa cova. Não tem saída. Não tem saída. Não tem solução, não tem o que fazer. Tudo que ele tinha para fazer ali era cultuar a Deus. Era orar ao Deus dele. Porque a todo momento que Daniel foi levantado para aquele tempo, para aquele povo, ele não negou a Deus. Ele não negou a Deus. E aqui eu vou abrir um parêntese para os meus amigos da juventude. Ele era muito jovem. E as pessoas falam assim, mas para jovem é muito difícil. Para todas as pessoas são difíceis. Não tem nada fácil. Falou que é sacrifício, falou que é entrega, falou que é negar a si mesmo, é difícil. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos. Eu tive de escolher entre o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu pai. Meu pai disse que se eu fosse crente, ele não ia conversar mais comigo, que ele não ia falar mais comigo, e ele começou a ser a pessoa que mais foi usada para me perseguir, para me desistir. Ele falava que eu era a decepção da casa. Eu ia para as vigílias orar, eu ia para as madrugadas, eu ia para os montes. E eu não estava voltando da festa. Não estava voltando da balada. Eu estava voltando da oração. E eu chegava e era conflito. E era conflito. Quando nós queremos Deus, quando nós entendemos que Ele é tudo que nós precisamos, quando nós deixamos Deus tocar na nossa vida de uma forma que a gente sabe que ninguém vai poder fazer nada por nós, a não ser Ele, porque eu entendia, se eu escolher o meu pai, eu vou perder Jesus na minha vida. Aleluia! Mas se eu escolher Jesus, eu posso ter o meu pai. Aleluia! Aleluia! Eu posso ter o meu pai. Entende? Então quando nós, sabe, não é jovem, não é isso, não é aquilo, porque
Ontem nós estávamos ainda conversando lá na casa do meu tio e eles falando algumas coisas. E eu falei assim, sabe quando que as coisas começaram a se perder na nossa sociedade? A partir do dia que os pais viraram os filhos e tomaram aquela decisão assim: o meu filho não vai passar pelo que eu passei. É a pior decisão que os pais tomaram na vida. Porque se nós somos quem somos, é porque fomos construídos em meio a dores. Nós somos o sujeito, a criança, ela precisa se haver com os desafios dela. Ela precisa aprender, porque é o recurso que ela tem para aprender a lidar com as coisas. Se a mãe faz tudo, se o pai faz tudo, se todo mundo faz tudo, vai chegar um conflito que ela não vai saber resolver. E sabe o que ela vai querer? Tirar a vida. Não tem solução. Então não é sobre dar. Porque biblicamente existe uma promessa de Deus que a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, toda a nossa geração, toda a nossa descendência já vai colher infinitamente mais do que aquilo que nós colhemos. Isso é bíblico. Os meus pais foram na praia a primeira vez. Mineiro, viu gente? Fã de mineiro é praia. Então você não fica com essa cara, não, praia, né? Praia ali, para nós é muito longe. Então o sonho de mineiro era o meu marido conheceu praia quando nós casamos, trouxe pra ele lua de mel, Cambuinhas. Foi. Aí eu fui levar ele à noite, aí ele só escutava os barulhos aí. Ele ficou morrendo de medo. Eu falei, de dia é mais bonito, você não precisa ter medo. Aí quando foi de dia, ele tava lá no meio. Negócio tá aí no meio, mas de noite você tá com medo, né? Celular falando. Me ajuda. Eu sempre esqueço. Ajudei. Minha mãe e meu pai foram conhecer a praia adulto. Eu já conheci a praia tipo 3, 4 anos. As minhas filhas foram na praia bebês. A barriga. Entende? Meu pai e minha mãe nunca andaram de avião. Eu andei de avião, eu tinha... As contas, tem muito tempo isso, para aí. Acho que foi 26 anos. Com 26 anos. A minha primeira filha andou de avião, ela tinha 1 ano. Eu estou falando só de coisas materiais, entende? Entende o que a nossa geração, o que nós alcançamos através da nossa geração? Se eu tenho acesso a Deus, o seu filho vai ter muito mais. Se eu tenho intimidade com Deus, o seu filho precisa ter muito mais. Se eu busco a Deus, o seu filho vai buscar muito mais. A sua geração vai buscar muito mais. Eu não preciso, porque eu precisei passar por dificuldades e tribulações para contar um testemunho que eu era e hoje eu não sou. Mas eu quero que as minhas filhas falem: eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor e valeu a pena. Eu sempre amei o Senhor e valeu a pena. Eu sempre busquei o Senhor e valeu a pena. Não precisa de ter tragédia, de afastar de Deus para ter testemunho, gente. Então entenda isso. Entenda isso. Busque a Deus, adore a Deus. Gente, Estevão na sua morte física, Atos capítulo 7. Ele estava sendo apedrejado. Eu nunca ganhei uma pedrada de pedra de verdade, mas essas outras aí, vocês, simbolicamente, pedrada mesmo. Às vezes eu via os meninos brincando na rua e dava uma mandada para aceitar. Gente, eu pensava, meu Deus do céu, teve um dia que eu vi um menino dando uma pedrada na cabeça do outro. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida, porque estava brincando de correr. Uma pedrada. Agora imagina uma multidão apedrejando aquele homem sendo apedrejado, aquele homem sendo apedrejado. E aquele homem começou, gente, a orar. Orar. Quando você está sendo apedrejado, o que você faz? Você cultua a Deus? Você ora? Quando você está sendo apedrejado, você vê os céus abertos. Aquele homem estava vendo os céus abertos, gente.
vê os céus abertos. Olha o que ele não estava vendo no momento do sofrimento e da dor. E o que a gente está vendo? A dor. O que a gente está vendo? A pedrada. O que a gente está vendo? A dificuldade. Gente, até hoje na minha vida, eu nunca vi alguém passar por perseguição, por algum julgamento ou por qualquer outra coisa e chegar perto de mim muito feliz e falando assim, eu estou tão feliz porque eles estão falando mal de mim por causa de Jesus. Gente, olha, nossa, eu tô assim, não, vamos sair para comemorar, estão falando mal de mim. Temos que comemorar, temos que celebrar. Ninguém posta no Facebook perseguida por causa de Jesus. Não, ninguém vai postar isso. Só que, olha o que a Bíblia fala, gente. Que é motivo de alegria, que é motivo de satisfação, que é motivo de prazer você sofrer perseguição e injúria por causa do nome de Jesus. E o que a gente faz, gente? Corre para não ser perseguido. Quase concorda com uma coisa que a gente discorda para não ser perseguido. Porque vai que eu vou comprar uma briga, vai que eu vou discordar, vai me julgar, vai pensar. O que você tem feito com os momentos que você tem sido apedrejado? Ô, gente, Jesus na morte dele, crucificado lá, cultuando ao Pai. O único momento em que Jesus chama o Pai de Deus, porque foi o único momento que ele precisou ser retirado, ficar longe dele. O único momento que ele sentiu solidão ali foi naquela cruz. E ele, Deus meu, Deus meu. Em todo momento ele chama Deus de Pai, meu Pai. Mas ali naquele momento, ele precisou ser desamparado, para que jamais você se sentisse desamparado. Aleluia! Então, isso que vem na sua mente, que você está sozinho, que você está desamparado, que você não tem ninguém com quem contar, que você não tem ninguém que te entende, é uma mentira. É uma mentira. Jesus estava ali e ele começou a cultuar a Deus. Ele começou a entregar o espírito dele a Deus. Ele começou a adorar a Deus. Porque ele manifestou quem era o Pai nessa terra. O que importa é o meu culto a Deus e não as circunstâncias. Independente do que eu estiver vivendo, independente do que eu estiver passando, independente de qualquer circunstância, cultue a Deus. Não seja movido pelas suas emoções. Se o fogo não vier sobre nós. Ah, gente. São tantas palhas sendo queimadas nos últimos tempos. Porque as obras estão virando palha. Muitas pessoas que faziam, muitas pessoas que moviam. E de repente, depois da pandemia, verdade. Sabe por quê? Porque não tinham o pão de cada dia na sua casa. Porque não buscavam o Senhor diariamente. Se um dia a Bíblia for tirada, será que você tem a palavra de Deus na sua mente? Será que se um dia nós passarmos por uma situação onde a Bíblia não estiver mais nas nossas mãos, os nossos filhos vão ter essa palavra incutida na mente deles? Eles vão poder alimentar disso? Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti, Deus. Eu guardo a tua palavra no meu coração para me temer ao Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Quem que vai subir no monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração limpo. Oração, gente, fala das nossas intenções. E as mãos falam das nossas atitudes. Não adianta
a pessoa ter uma atitude que agrada, mas a intenção do coração não é glorificar a Deus, é benefício próprio. O Evangelho não é para nos promover, o Evangelho não é sobre o nome de uma placa de uma igreja, o Evangelho não é sobre pessoas, o Evangelho não é sobre nada disso, o Evangelho é sobre Cristo. E quando nós começamos a ensinar uma mensagem assim, onde nós mostramos a verdade do Evangelho, as pessoas elas se assustam. Por quê? Porque eu, por exemplo, teve um tempo que eu fui muito enganada. As pessoas me apresentaram um Evangelho assim, muito fácil. E não é isso. Eu fico imaginando que quanto mais prova a gente tem, mais custoso a gente é, não é? Só pode. Eu fico olhando pra mim assim e falo, gente, se eu não tivesse Jesus, eu era bem... Não somos. Quando nós olhamos para o nosso lado de dentro, quando nós colocamos o espelho da palavra de Deus ali, e tem umas coisas que a gente vai ler e você fala, ai meu Deus, isso aqui ainda não foi. Ah meu Deus, isso aqui ainda precisa. Ai Jesus, isso aqui ainda, sabe? Verdade. E não é o tempo de conversão que faz com que nós tenhamos uma segurança. Porque tem pessoas que ficam assim, ah, mas eu tenho tantos anos de igreja, já vi de tudo. Que você continue vendo Jesus. Que você continue vendo Jesus. Que você continue vendo Jesus. Que você continue contemplando Jesus. Porque não é o tempo de igreja, não é a quantidade de anos, não é nada disso. Eu conheço pessoas que nasceram, como diz o lindo ditado, berço evangélico. Eu nunca fui numa loja, gente, para comprar berço para minha filha e falou, vence um berço evangélico. Nunca fui. Nunca comprei. Falei, esse não tem para vender. Então é eu que vou ter que fazer delas umas meninas que amem o Evangelho e vivam o Evangelho. Porque o berço não vai fazer muito efeito. Porque a gente pensa que é isso. Nasceu na igreja, é da igreja. Filho de crente, crentinha é. O que está aqui não pode ser transferido no outro. A minha experiência é única. A minha experiência é pessoal. Eu experimentei Deus. Quando as pesquisas precisam comprovar que uma coisa é real, que uma coisa é verdadeira, é aquela disciplina chata chamada estatística. Pega a amostra, vai para o laboratório e vai passar pela experiência, vai experimentar. O apóstolo Paulo é um exemplo típico disso. Tinha teoria. Ele acreditava tanto que o Deus que ele buscava era o Deus verdadeiro, que ele matava em nome desse Deus. E ali fazia tudo direitinho, mas ele não tinha experimentado Deus, ele só tinha teoria. E aí, né, Jesus, como maravilhoso, extraordinário, sabe aonde nos pegar. Ele chama o apóstolo Paulo para um laboratório, né, gente? Ele falou assim, nesse laboratório você não vai ver nada. Você só vai experimentar. Gente, já acabou a pregação minha, tá? Mas não sei o que está acontecendo, não. Pode continuar? Não, tá, vou continuar. Na hora que for para parar, vocês falam para parar. Que horas quer parar? Sério? Ainda tem. A Roberta tá Tem carruagem ainda, tem carruagem. Ah, tem um relógio lá atrás, agora que eu tô vendo. O culto acaba que horas? Acabou?
bem, vamos lá. Aí, o apóstolo Paulo foi para esse laboratório, onde ele não viu nada, mas ele experimentou Deus. Não tinha nada que fizesse ele desacreditar desse Jesus, porque ele experimentou. Então, filho de crente precisa experimentar Jesus. Filho de crente precisa ter experiência com Jesus. Filho de crente precisa ter a vida dele com Jesus. Eu falo com minhas meninas, minha filha, não é porque eu leio Bíblia que você vai saber a Bíblia, não. Você está achando que vai ser um... Não. Eu não vou te levar para o céu. Eu não só assumo a sacerdote. Então, ó, caminhadinha é de vocês. É de vocês. Se vocês quiserem, vocês vão buscar. Se vocês quiserem, vocês vão orar. Eu ensino, mas quem precisa fazer são elas. Elas que precisam experimentar. E quando nós experimentamos, gente, quando nós experimentamos, nós temos a certeza. Por isso que, para a glória e a graça de Deus na minha vida, por maior que foi as dificuldades que eu passei, eu nunca quis sair da presença dele. Eu nunca pensei em sair, eu nunca pensei em desviar, eu nunca pensei em nada disso. Por pior que fosse a decepção para o meu pai, que o filho que ama o pai, que obedece o pai, que quer honrar o pai, ele sabe o tanto que ele quer alegrar o pai. E eu sabia que a maior decepção para o meu pai seria, além de ter uma filha crente, não precisa nem falar o resto. Não precisa nem falar o resto. Porque não é sobre a vontade do meu pai, mas é sobre uma soberana vontade de Deus. Então, o pai que te escolheu, querido, o pai que te chamou, feche seus olhos. O pai que te escolheu, o pai que te chamou, o pai que te instruiu, o pai que te designou, ele te convida a cultuar a ele a tempo e fora de tempo, a buscar a Deus, porque talvez você está pensando coisas que Deus não está pensando sobre você, porque ele diz assim: eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, ainda que não seja feita conforme a nossa vontade, mas Ele leva o nosso coração a amar a vontade dEle, a abraçar a vontade dEle. Ele não quer que seja nada por boca abaixo, Ele não quer que seja nada por obrigação, mas quando Deus Ele me apresenta os propósitos dEle, quando Deus Ele me mostra, eu entendo que Ele sabe o que é melhor para mim. A vontade dEle é sempre melhor para você, querido. A vontade de Deus é sempre melhor para você. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus avivar o seu coração. Deixa Ele renovar os dons do Espírito dEle que habita em você. Deus te deu dons, capacidade, talento. Deixa Deus usar você para a glória dEle. Mas que você não seja somente usado, mas que você seja íntimo dEle. Que você entenda que muito mais do que ter habilidades, o fruto do Espírito, o caráter dEle, é tudo que você precisa. Porque tem muitas pessoas aí fazendo, mas vai ter um dia que nós vamos chegar diante dEle e vamos nos apresentar e Ele vai dizer assim: eu não te conheço, eu não te conheço, eu não sei quem você é, você não falava comigo, você não se apresentava a mim, você não me dava acesso ao seu coração, você não me dava lugar na sua vida, você não me perguntava nada, eu não era o seu Senhor, e agora você me quer como Salvador? Oh Pai, nessa noite, Deus, eu te louvo por esse lugar. Eu te louvo por essa porta aberta. Eu te louvo por cada vida, Pai, que ouve essa palavra, Deus, que ouve a palavra do Senhor nesse lugar. Eu te louvo por esses pastores, ó Pai,
que não desistiram, Deus. Ó Pai querido, que são perseverantes na tua obra, independente de qualquer provação e dificuldade. Eu te louvo, Pai, pelos ministros desse altar. Eu te louvo, Pai querido, porque não é sobre título ou sobre qualquer coisa, mas é sobre o teu Filho amado Jesus Cristo.